Olá, sejam bem-vindos a mais um Arquital, o programa de arquitetura e urbanismo aqui da TV FIB. Hoje, para nossa conversa, temos a convidada, a professora, doutora, é arquiteta também, Ludmila Tidei de Lima. Seja bem-vinda, Ludmila. Muito obrigada. A Ludmila, ela veio para falar sobre o CAL, né? Trazer mais esclarecimentos sobre o que significa, não só para os profissionais, mas também para os estudantes. Ludmila, então, o que é o CAL, o que ele faz e qual é a sua atribuição dentro da instituição? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre muito bom a gente falar, né, do conselho que nos representa, né, que representa os arquitetos e urbanistas. Né? O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ele foi criado em 2010, né, através da Lei 12.378, e ele foi criado como um conselho uniprofissional, ou seja, de uma única profissão, que é a de arquitetura e urbanismo. E o CAL ele tem como principal função regulamentar a profissão do arquiteto e do urbanista. No caso, eu estou hoje como coordenadora regional do escritório descentralizado de Bauru. Né? O CAL, nós temos, né, na estrutura do CAL, nós temos o CAL-BR, né, que é o CAL nacional. O CAL-BR que faz as leis, né, as normativas que vão regulamentar a nossa profissão. Além disso, o CAL-BR é responsável pelo sistema SICAL, né, que é por onde a gente tira as RRTs, os registros de responsabilidade técnica, onde você pede uma certidão, você faz o seu registro, né, faz o registro da sua empresa. E nós temos os CAUs dos estados. Então, o CAU São Paulo é o nosso CAU, é o CAU do nosso estado, né, do estado de São Paulo. E, no caso, a minha função aqui é coordenar o escritório regional de Bauru. E tem, né, os escritórios regionais, eles estão distribuídos no estado todo. Né? Ao todo, são 10 escritórios regionais mais a sede. E, no caso, o escritório regional de Bauru é responsável por 81 municípios. E nós, então, temos a função de trazer, né, o atendimento do CAL para os profissionais que trabalham aqui no interior do estado. E nesses 81 municípios, quantos profissionais estão registrados no CAL? Então, na nossa regional, temos aí cerca de 2.600 arquitetos e urbanistas e mais de 300 empresas. Já é um órgão grande, né? Bastante responsabilidade. Sim. E sobre os serviços, né? Quais são as ferramentas, né? Além dele fiscalizar, né? Quais são as outras atribuições que o CAL exerce sobre os profissionais e também sobre a sociedade? Porque é importante a atuação dele para a proteção da sociedade civil em relação à arquitetura. Sim, o CAL trabalha, né, para valorização profissional, e essa valorização, ela acontece através da fiscalização mesmo, né? Fiscalizar o trabalho dos profissionais, porque a gente sabe que em toda profissão temos profissionais bons e ruins, né? Então, o CAL também tem essa função de defender, né, os profissionais e a sociedade, né, daqueles profissionais ruins, né, e até mesmo daqueles que se passam por profissionais. Sim. E não são, né, efetivamente. O CAL faz esse trabalho de valorização profissional promovendo eventos, palestras, né, e levando o conhecimento para esses profissionais, né, de todo o estado. Quando os eventos acontecem na sede, em São Paulo, eles são transmitidos pelo canal do YouTube do CAL São Paulo. Então, todo mundo tem acesso, normalmente é aberto, né, esses eventos, né? E também nós estamos trazendo os eventos do CAL para o interior do estado, né? Que são eventos não só para esclarecer questões relacionadas ao SICAL, né? Ao sistema do CAL, mas também palestras temáticas que vão falar de temas atuais, como inteligência artificial, como as questões ambientais, né, do aquecimento global, mobilidade.
Então, o CAL disponibiliza, né, dentre os benefícios aí que ele leva para os profissionais, ele disponibiliza palestras para as instituições de ensino. Então, as instituições de ensino, os professores, coordenador, eles podem solicitar palestras para o conselho semestralmente, né? E desses mais variados temas, né? E, além disso, o CAL também oferece alguns benefícios. Então, ele tem empresas parceiras que dão desconto para aquisição de software, para fazer uma pós-graduação, né, em alguma instituição de ensino. Isso são alguns, né, dos que eu estou lembrando agora, né? Mas existem outros benefícios, né, na pasta lá do CAL. E, além disso, é possível você, enquanto profissional, se cadastrar na plataforma do CAL no Ache um Arquiteto. Então, a sociedade em geral pode procurar um arquiteto por região, por cidade, através dessa plataforma, que se chama Ache um Arquiteto. Tem a calculadora de honorários também, né? E também muitas publicações na área de patrimônio, publicações técnicas sobre ética profissional, né? Sobre o próprio CICAL, né? O CAL-BR, ele elaborou vários tutoriais, então tem disponível tutoriais para orientar os profissionais a fazer uma RRT, né, de projeto, de execução, né, e também os escritórios regionais, né, no caso o nosso aqui de Bauru, está à disposição para atender o profissional, né, e tirar dúvidas, orientar, e é isso. Eu acho importante dizer também que nós estamos aí com um projeto de eventos, né? Então, só no mês de maio agora a gente já tem 3 eventos marcados, né? Um para Marília, que vai acontecer agora quinta-feira. Na semana que vem nós estaremos em Avaré, no dia 14, e no dia 28 estaremos em Ourinhos. Para junho, nós já também estamos trabalhando aí com uma parceria com o Sebrae, para trazer palestras, né, para os profissionais, e outras coisas aí que estamos trabalhando, né? Sim, é interessante porque divulga as funções do CAL, como nós estávamos conversando antes, não só os estudantes, mas até mesmo os profissionais não são muito atentos ao que o CAL oferece como serviço. Até você já esteve conosco numa palestra aqui na faculdade e, inclusive, o CAL oferece as consultas sobre as ABNTs, as NBRs, que você tinha citado, né? Acho isso importante, porque é um material de difícil acesso. E você tocou no assunto que é para quem não conhece, né? Explica um pouco o que é uma RRT, qual é a função dela e qual é a importância. Todo profissional, quando vai construir ou vai fazer algum projeto, ele precisa emitir esse documento? O que ele significa? Explica um pouco para quem não conhece. Então, o trabalho do profissional arquiteto e urbanista é um trabalho técnico, de grande responsabilidade, né? Então, toda obra, todo projeto, toda execução de obra e outras atividades dos profissionais arquitetos e urbanistas necessita ter o registro de responsabilidade técnica, que é a sua responsabilidade sobre aquele projeto. Então, se, né, vier a acontecer algum problema, né, a gente pode falar, por exemplo, você fez o projeto de arquitetura e a obra foi executada por um outro profissional e a obra ruiu, acabou caindo o telhado, né, isso vai ser objeto, né, de análise judicial, normalmente, e aí essa análise vai dizer se o projeto, né, se o problema é de projeto, de uma concepção de projeto, ou se o problema ele vem da execução, né? Se você tiver a sua RRT de responsabilidade técnica pelo projeto, você vai estar resguardado se o problema for, né, de execução. Então, é a responsabilidade do profissional sobre aquele serviço que ele está prestando. E, além disso, é uma maneira de você registrar a sua autoria, né, sobre o serviço. Né? Então, é a garantia de que você é realmente o autor daquele projeto.
Então, a RRT é importantíssima, né? Não é só utilizada para execução de obra, desenvolvimento de projeto, mas, por exemplo, quando um arquiteto urbanista ele assume um cargo num órgão público, né? Passa num concurso, vai ser arquiteto urbanista da prefeitura, do ministério, né? De algum ministério federal ou de uma secretaria estadual, por exemplo. Ele então tem que fazer uma RRT de cargo e função, né, que comprova que ele está trabalhando como arquiteto e urbanista, né, naquele órgão, né. Uma outra coisa que também me ocorreu, é importante dizer que o profissional, né, aquele profissional fez a faculdade, se formou, tirou o diploma. Para ele exercer a profissão não basta só o diploma, né? Ele tem que ter o registro no Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo, né, no CAL, no caso aqui o nosso CAL São Paulo, para que ele possa exercer a profissão. Se ele exercer a profissão sem ter o registro no Conselho, ele está infringindo, né? Ele está infringindo uma normativa, uma lei, né, e uma lei federal. Então ele precisa, né, a Lei 12.378 de 2010, né, fala que o profissional precisa ter o registro no conselho, assim como outros conselhos de outras profissões, né, como o CREA para os engenheiros, ou o CRO dos dentistas, né, ou a OAB, né, dos profissionais do direito. Exato. Então é obrigatório, né, qualquer obra, qualquer profissional, além de estar inscrito no CAL, emitir a RT. Exatamente. Ótimo, muito bom. E sobre a estrutura, né, como que é a demanda, o tamanho do CAL em relação ao estado de São Paulo, em relação à nossa região? Então, a gente estava falando aqui que o nosso escritório é responsável por 81 municípios, então são mais de 2.600 arquitetos nessa regional de 81 municípios, e são mais de 300 empresas. Na nossa regional, Bauru é a sede, né, do escritório, né, da regional, e só Bauru tem mais de 800 profissionais. E mais de 130 empresas de arquitetura. Na sequência é Marília. Marília tem cerca de 700 profissionais, mas Marília tem uma produção bem parecida com a de Bauru no quesito de emissão de RRT, que comprova, né, a produção dos arquitetos, né? Então, Marília é uma cidade bem importante aqui da nossa regional. Fora isso, nós temos outras cidades, né, que são polos regionais, como Ourinhos, Lins, Avaré, Botucatu. Então, são cidades que né, apresentam um interesse. Então, normalmente onde a gente está atuando, né, para alcançar os profissionais que estão ali na região. Né? No estado de São Paulo, nós temos 10 escritórios descentralizados. Então, temos o do Litoral, que é de Santos, depois o ABC, Mogi, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Bauru, né? Que é o nosso. Então, são 10 escritórios fora a sede, né? A nossa regional é a segunda maior, né? Tirando a capital, né? A nossa regional é a segunda maior em número, né, de municípios. Primeiro vem São José do Rio Preto, que também pega uma grande área, né, um número de municípios, e a regional que tem menos arquitetos e menos, acho que até tem uma quantidade grande de municípios, é a regional de Prudente, né? Mas é uma estrutura bem grande para alcançar, né, todo o território do estado, né? Aqui em Bauru, onde fica o escritório do CAL e quantos profissionais trabalham efetivamente dentro do escritório? Então, nós estamos sediados na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, que é a SENAG, e nós temos uma assistente administrativa, um fiscal e um coordenador regional, que sou eu. Né? Fora isso, a gente tem todo a retaguarda, né, dos profissionais que ficam na sede, no atendimento, ou no atendimento à pessoa jurídica, né? Então, a gente está resguardado também por esses profissionais. Mas mesmo assim, são poucos profissionais
diante a demanda, né, o tamanho Sim. da Mas nossa hoje, região. né, acho que depois da pandemia, Sim. né, a gente ficou um pouco digital, Sim. né, demais, né? E então muita coisa acontece digital. A gente tem um número de atendimentos online muito maior do que presencial. Entendi. Né? Mas a gente atende presencial também. Ótimo. Voltando ao assunto da RRT, sobre a sua importância, você disse que o aluno, o recém-formado, quando ele começa, ele tem que estar inscrito. Conta um pouco sobre os benefícios que o CAU oferece, né, a respeito de desconto, né, vantagens para os alunos, para os recém-formados, porque há uma diferença aí de anuidade em relação a profissionais já no mercado e recém-formados. Os recém-formados, né, até 5 anos de formado, tem um desconto, se eu não estou aqui me confundindo, cerca de 30% de desconto para os profissionais que estão recém-formados, até 5 anos, e esse desconto vai diminuindo conforme o profissional vai ficando mais experiente, mais né, atuante. profissionalmente, mais atuante. Então isso facilita, né, ajuda para que o profissional ele se insira no mercado, né? E eu acho também que o conselho ele tem trabalhado para criar oportunidades para os profissionais atuarem e em outras áreas também, né? Porque muitas vezes eu sou professora também, então sei que muitas vezes o aluno entra no curso de arquitetura pensando que ele vai sair e ter um escritório. Mas a arquitetura e o urbanismo né, um mundo à parte, né? Tem um monte de caminhos que o arquiteto pode seguir e áreas que ele pode atuar. Então, o conselho ele tem trabalhado para estabelecer parcerias, né, com entidades públicas e privadas, como a questão da BNT, das normas das NBRs todas, né? Então, o profissional registrado no conselho tem acesso, né, às normas, às NBRs da BNT, através do site, né, do CAU, que vai direcionar lá para o site da BNT, e o profissional pode consultar as normas online, e se ele quiser imprimir, ele vai poder imprimir mediante o pagamento de uma taxa, mas que tem um desconto em função dessa parceria, né? E fora isso, o Conselho tem trabalhado também com editais, publicando editais, porque o Conselho, por causa da lei do Miroski, ele tem a obrigatoriedade, é uma lei federal, que obriga que o Conselho direcione parte do seu rendimento para assistência técnica para habitação de interesse social e outras áreas onde atuam as ONGs ou as OSCs, né, como se fala agora, mais atualmente. Então, o CAU publica anualmente editais para assistência técnica de habitação de interesse social, né? Como que funciona isso, por exemplo? O CAU disponibiliza uma verba e a OSC, né, vai desenvolver um projeto, por exemplo, para regularizar uma área que foi invadida, né, há muito tempo, e hoje os moradores ali já têm, né, a certidão, né? Então aqui nós estamos com fomento aqui em Bauru, né, que está trabalhando com uma área do assentamento, na área do assentamento Aliança, e é uma ocupação, né, tem toda uma questão, né, aí jurídica, política, né, que aconteceu aí ao longo do tempo, que não vem ao caso, né, mas no momento eles têm a matrícula, né, do imóvel, mas é uma matrícula total. E agora eles querem individualizar o lote. Então, a OSC, ela se inscreve no edital, propondo um projeto. Os projetos são os mais variados possíveis. Nesse caso, era para individualizar essa matrícula, né? Trabalhar para individualizar a matrícula dos moradores. E aí o CAU fornece, dá uma verba, né? Claro que isso tudo tem comprovação, tem todo um trâmite, né, burocrático, bem rigoroso, né? E então isso é um exemplo, né? Fora isso, tem editais na área de patrimônio. Então agora saiu recentemente para o sítio Santo Antônio, que fica na região de Sorocaba.
que é uma proposta de que a OSC leve profissionais lá para eles serem treinados para trabalhar com a preservação do patrimônio. Tem toda uma relação com o IPHAN também, porque aquele sítio é um sítio protegido, né, pelo IPHAN e também de propriedade do IPHAN, né? Então, aí outra coisa que eu me lembrei agora também, o CAL São Paulo tem uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, então anualmente ele lança um edital para os profissionais se inscreverem e a Defensoria chama os profissionais quando necessário, né, para fazer lá um laudo técnico, né, uma avaliação técnica, e esses profissionais podem trabalhar dessa maneira também. Então o CAL tem tentado, né, expandir esse mercado de trabalho, principalmente para o interior, né? Que a gente vê que temos uma certa carência, né, em algumas cidades. E tem os editais dos concursos também. Também. Isso que é muito importante para os alunos recém-formados participarem. Sim. É interessante essa conversa, porque não é só, o CAL não serve só para emitir RRT, mas existem vários outros serviços que apoiam um profissional, não só quem está começando, né, mas também quem já está no mercado há algum tempo. Inclusive, os alunos, né, voltado para as instituições de ensino, né, tem o prêmio Projetando o Futuro, que anualmente também é um prêmio que acontece já, esse ano estamos na 5ª edição, né, e o prêmio avalia, né, os trabalhos de conclusão de curso ou TFGs, né, das instituições de ensino a nível regional e a nível estadual. E os melhores trabalhos são premiados, recebem certificado, né, tem toda uma publicidade, né, e recebem lá uma premiação do CAL. E, então a gente anualmente faz um evento, né, para premiar os profissionais. E esse ano nós tivemos os profissionais, os alunos, né? Esse ano nós tivemos uma aluna premiada aqui na Regional de Bauru. E então, assim, é uma alegria, porque o TFG é um trabalho que vai para o portfólio do profissional recém-formado, né? Esse trabalho que ele vai levar no escritório para falar, olha, é isso que eu sei fazer, né? Então, os alunos, eles têm que entender a importância desse trabalho e o Projetando o Futuro vem para isso, né? Vem para reforçar essa importância. Que acaba sendo o primeiro projeto autoral e individual do aluno. Exatamente. Que tem toda uma pesquisa, um embasamento, né? Sim. É importantíssimo, né? Exatamente. Ludmila, essa conversa é super importante porque traz para a sociedade, né, não somente para os profissionais, isso é muito importante, entender que o CAL não é direcionado só para quem trabalha com arquitetura e urbanismo, mas é para a sociedade como um todo. Antes de agradecer a sua participação e a nossa conversa, queria que você deixasse o contato, né, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o CAL e de querer ter acesso sobre a Regional de Bauru. Vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail regionalbauru@calsp.gov.br ou então pelo telefone 011 3014 5902. É um telefone 011, mas a gente atende aqui, né, em Bauru, porque na verdade ele vai também para São Paulo e eles vão redirecionando esse atendimento, né? Muito bom. Fora isso, eu queria convidar a todos a participar do Instagram do CAL São Paulo, né? Seguir o nosso Instagram. Lá a gente publica os eventos que acontecem nas regionais e, né, na sede também. Novidades, né? Benefícios para os profissionais. E também convidar vocês a explorar um pouco o site do CAL, né? Para ver tudo isso que a gente falou aqui. Né, que está disponível lá. E nós estamos aqui na Regional Bauru, lá na Senag, à disposição de vocês. Quem quiser né, conhecer, quiser ir lá, estamos lá à disposição. Ótimo. Muito obrigado, né? Foi um prazer recebê-la e a sua contribuição é importante justamente para isso, né? Para a gente trazer conhecimento para a sociedade e a gente se encontra no próximo Arquital. Tchau!